Segundo o ministro, o governo federal está pronto para atender às solicitações dos governadores para manter a ordem nos estados. O governo vai defender os bens da União e exige o comparecimento dos funcionários públicos federais ao trabalho. O ministro terminou o pronunciamento com um apelo aos trabalhadores para que eles reflitam sobre a necessidade que o Brasil tem de trabalho e não de indisciplina, de paz e não de desordem. Depois da greve, as centrais sindicais vão decidir ainda esta semana se participam ou não do Fórum Nacional de Negociação dos Salários. O fórum vai definir a nova política salarial no país. E a ministra do Trabalho, Dorothea Werneck, espera fazer a primeira reunião já na semana que vem. Joelmir Betting. Bem, não basta resgatar as perdas passadas, é preciso evitar as perdas futuras. E essa é a tarefa maior da liderança sindical a partir de quinta-feira. Participar diretamente da armação da nova política salarial no Brasil. E o canal para essa negociação já existe, é o Fórum Nacional de Salários. Trabalhadores compartilhando o centro da decisão com empresários e ministros. Seria o primeiro diploma salarial no Brasil negociado de baixo para cima e de fora para dentro do governo. As centrais sindicais não podem se omitir nessa empreitada, agora em março. Caso contrário, o governo não terá opção. Mais um projeto de lei para exame e votação do Congresso. E pelo jeito, mais vale um pacto na mão do que 2 greves voando. A seguir, 5 fábricas de caminhões param a produção por falta de peças. E Paulo Henrique Amorim fala sobre o rendimento da caderneta de poupança no mês de abril. Vamos ver depois dos comerciais. Até já. O alimento das pessoas que descobriram a boa forma de viver. Muesli, pura energia. Mel, maçã, coco, uva, aveia. Uma combinação de ingredientes que vem da natureza. Para preparar, acrescente leite. Para viver bem, acrescente muesli. Muesli não é café da manhã, é breakfast. This month, Speak Up takes you on a fantastic tour of beauty through the Mauritius Islands. On the exclusive tape, it brings you a part of an original speech made by Martin Luther King. Last but not least, Speak Up tells the success story of Coca-Cola. Speak Up magazine, the real thing for people who speak English. Speak Up. Atenção contribuinte do ICM, você poderá pagar os débitos do ICM anteriores a 31 de dezembro de 87 com abatimentos de multas, juros e acréscimos, devendo requerer esses benefícios até 15 de março de 89, optando por uma das seguintes formas de pagamento. Em uma única parcela até 31 de março com abatimento de 100%, em até 3 parcelas mensais com abatimento de 75%, em até 6 parcelas com abatimento de 50% ou em até 9 parcelas com abatimento de 25%. Secretaria da Fazenda, Governo de São Paulo. Os ferroviários do Rio estão em greve desde a meia-noite. Vamos ver como está a situação neste momento na Central do Brasil com a repórter Cristina Capo. Daqui da Central do Brasil, está em trens para todo o subúrbio do Rio, alguns municípios do estado e para São Paulo. Diariamente, 520 trens chegam e partem da estação. Hoje, todos os horários foram cumpridos. Apenas o trem para São Paulo, que deveria ter deixado a Central às 11 da noite, não saiu. Dos 36 passageiros que compraram passagem para este trem, apenas um compareceu. A Central do Brasil fica fechada a partir da meia-noite. O primeiro trem previsto para sair amanhã parte aqui da estação às 4 da manhã. As 5 fábricas de caminhões do país pararam a produção hoje. Elas decidiram dar férias coletivas a 13.400 funcionários. A Saab, Scania e a Mercedes-Benz por causa da suspensão do financiamento para a compra de caminhões. A Volvo e a Auto Latina, que reúne a Ford e a Volkswagen, por falta de autopeças. A Auto Latina desligou hoje as máquinas da fábrica de São Paulo, onde produz os caminhões Ford, e também as de São Bernardo do Campo, de onde saem os caminhões Volkswagen. 4.000 operários entraram em férias coletivas. Tudo isso só volta a funcionar dia 27. Nessas 3 semanas de férias, as 2 linhas de montagem deixarão de produzir 2.200 caminhões.
Desde o começo do Plano Verão, a indústria automobilística reclama da falta de peças e tem muito carro incompleto aguardando componentes no pátio das montadoras. Mas na semana passada, começaram a faltar duas peças vitais para o setor de caminhões. Uma delas é o eixo, esse conjunto que liga as rodas. É que o maior fabricante de eixos do Brasil está em greve, já faz 11 dias. E a outra peça que começou a faltar é o motor. O principal fabricante de motor deu férias coletivas. Tem empresas do setor de autopeças que são obrigadas a dar férias a partir desse momento por não ter a quem fornecer. Por outro lado, você tem uma defasagem de preço no setor de autopeças que é bastante significativa. Isso, então, você paralisando a sua empresa, você deixa de ter o problema de prejuízo nesse momento. É possível normalizar essa situação? A partir de quando? Eu creio que é relativamente rápido, pode levar 30 a 45 dias para reacelerar toda a indústria. Agora, a maior pendência, certamente, é a flexibilização do preço do produto final. Descongelamento. Certamente. Na quinta-feira, os representantes das indústrias automobilísticas e de autopeças têm uma reunião em Brasília com o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Os empresários vão pedir aumento de preços ou a redução de impostos para a indústria. As dúvidas do governo sobre o que fazer com a poupança a partir de abril. Veja com Paulo Henrique Amorim. O governo não tomou nenhuma decisão sobre como creditar a correção monetária da caderneta de poupança a partir de abril. Para os depósitos de março, que serão creditados em abril, a correção é pelo over. O problema é o que fazer com os depósitos de abril que terão crédito em maio. E o governo ainda não sabe o que fazer. Quem me disse isso hoje foi o assessor do Ministério da Fazenda, Cláudio Adilson, para esclarecer uma informação divulgada sexta-feira nesta coluna. É que o governo não sabe se vai ou se fica. Se corrigir a caderneta pelo over em abril, também desmonta o sistema financeiro da habitação. Se não corrigir, o pessoal pode sair da poupança e torrar o dinheiro no consumo, e aí o Plano Verão vai para o beleléu. Em 2 meses do Plano Verão, a fatia dos títulos do governo que giram no mercado financeiro passou de 78% para 97%. Com essa taxa de juros do over, ninguém quer saber mais de CDB, letra de câmbio. Está havendo uma estatização do sistema financeiro. A informação é de Marco Jacobsen, presidente da Andima. A Auto Latina não está mais acreditando na operação bilionária que ia vender 100 mil carros ao Iraque. A Auto Latina está sem preço e diz que a culpa é do cruzado novo, que deveria ser desvalorizado. Eu hoje conversei com um funcionário do governo sobre a possibilidade de alguns preços irem aumentando, senão daqui a pouco começa a faltar produto. O sujeito do outro lado, nada. Aí eu perguntei: e se começar a faltar carro, por exemplo? Ele respondeu: enquanto não faltar comida... Daqui a pouco, no Jornal da Globo, o repórter Álvaro Pereira conversa com o senador José Fogaça sobre as mudanças no PMDB depois da convenção. E na Inglaterra, uma tempestade arrasta um navio para o perigo, depois dos comerciais. Até já. Este cartão não financia suas compras, nem é aceito em hotéis ou restaurantes. Mas com ele você aproveita muito mais a sua vida. O Golden Card permite um pronto atendimento médico hospitalar, elimina a burocracia, evita os inconvenientes de cheques consultas, cheques de exames, papelada. Esse serviço exclusivo da Golden Cross dá acesso a mais de 12 mil médicos, 1000 hospitais, 2000 clínicas e 1000 laboratórios em todo o país. Quer mais? Entre para a Golden Cross. Ligue pra gente. A melhor saída para o seu problema de transporte. Aproveite. Entrada de 65%, saldo em 4 vezes sem juros. Venha conferir na Rede Fiat. O PMDB não mudou muito com o resultado da convenção do fim de semana, não. Mas a escolha do candidato do partido para a presidência da República já está um pouco diferente. O PMDB sai dessa convenção nem mais nem menos dividido do que estava antes. E para saber a influência dos resultados da convenção na escolha do candidato do maior partido à presidência da República, é preciso saber o que está por trás desse resultado de 38% a 62%. O matemático do Congresso, o deputado Dásio Coimbra, que é do PMDB, me disse que se os moderados tivessem feito 43% dos votos, eles teriam maioria dentro do Diretório Nacional. O que significa que 8% dos moderados estão dentro do outro lado. Aí vem o fenômeno do voto secreto. Ontem o voto foi secreto, mas antes do voto secreto, na hora de aparecer, os moderados eram apenas 20%. Na hora do voto secreto, eles dobraram de tamanho.
E esses 8% que estão escondidos do outro lado, provavelmente vão aparecer na hora do voto secreto para escolher o candidato do partido à presidência da República. Conclusão disso tudo, o PMDB está dividido e a divisão é mais ou menos equilibrada. Aí é preciso saber como estão os dois lados. O lado dos moderados está coeso e amanhã, inclusive, se reúne e deve lançar o ministro Iris Rezende como candidato à presidência da República. Os moderados descartaram o nome do deputado Ulisses Guimarães depois que responsabilizaram o presidente do partido por terem ficado de fora da executiva nacional. Bem, e o lado dos progressistas tem duas grandes divisões. Uma do lado do deputado Ulisses Guimarães e outra do lado do governador da Bahia, Valdir Pires, que começou a convenção em alta, mas terminou em baixa. Assim, o principal partido sai de sua convenção nacional com a mesma cara, procurando um candidato que tenha na cara o perfil desejado pelo povo. Como disse o Alexandre, a convenção veio confirmar mesmo. O Diretório Nacional do PMDB está dividido entre moderados e progressistas. Mas na executiva do partido, os progressistas fizeram prevalecer a maioria conquistada na convenção. E para falar sobre o funcionamento do partido depois da convenção, o vice-presidente do PMDB, senador José Fogaça, conversa com o repórter Álvaro Pereira. Os moderados da chapa Unidade fizeram quase 40% da convenção e mesmo assim ficaram fora da comissão executiva que dirige o PMDB. Senador, por que o grupo progressista do qual o senhor faz parte não aceitou qualquer entendimento com os moderados da chapa Unidade? Bem, na verdade nós reconhecemos que houve uma votação surpreendente dos setores moderados. Mas acontece que é preciso estabelecer a hegemonia de um determinado grupo político, de uma determinada facção e de uma determinada proposta. Esta é a proposta que vai dirigir o partido, a proposta progressista. Porque hoje, frentes políticas que se imobilizam e que se amarram não podem mais existir na vida brasileira. Agora, isso não representa também, de alguma forma, uma discriminação com uma parcela significativa do partido? Não se trata de discriminação, se trata da impossibilidade de conviverem propostas e concepções políticas completamente antagônicas. Elas se anulam entre si. Um partido não pode ser tal antagonismo, tal contrariedade de forças. Ele precisa expressar um objetivo claro, inequívoco, e é o que nós queremos. Como primeira consequência dessa decisão do diretório, o Grupo Moderado já anunciou hoje que deve apoiar a candidatura do ministro da Agricultura, Iris Rezende, à presidência da República. Quem seria o candidato preferido do Grupo Progressista? Eu diria que o candidato que está aí colocado com mais evidência é o nome do deputado Ulisses Guimarães. Mas, dentro do Grupo Progressista, tem força também Miguel Arraes e Valdir Pires. E devo dizer que Álvaro Dias e Orestes Quercias são nomes que estão ainda em cogitação. O senhor não vê uma contradição aí entre essa posição de vanguarda, vamos dizer assim, da comissão executiva e uma convenção nacional ainda com uma parcela bastante conservadora? Bem, eu primeiro quero lembrar o seguinte: esta parcela chamada de moderada ou conservadora tem em grande parte, membros que têm origem em estados de grande dependência econômica, principalmente estados do norte. São companheiros, muitas vezes, autênticos e até históricos do PMDB, que por uma grande dependência do governo federal, não conseguem dela se libertar. E eu tenho certeza que isto pesou muito. Além disso, evidentemente, a saída do grupo que hoje está no PSDB também nos desfavoreceu. Mas eu quero dizer que nós não vamos discriminar, não haverá a prática do expurgo, da expulsão, nenhuma prática arbitrária. Ao contrário, nós vamos tentar conviver, mas fazer com que todos esses companheiros sigam a diretriz central do partido no sentido de uma proposta moderna, social reformista, de centro-esquerda, para uma sociedade democrática voltada para as transformações sociais. E agora o noticiário internacional. Um protesto pela democracia na União Soviética termina em conflito. A manifestação foi organizada pela União Democrática, um grupo de oposição ao governo. Cerca de 1000 pessoas se reuniram numa praça da capital, Moscou, exigindo mais liberdade.
Elas pediram também que os soviéticos boicotem as eleições para a formação de um novo parlamento. A polícia reprimiu o protesto e fez muitas prisões. E os rebeldes do Afeganistão apertam o cerco em torno da segunda maior cidade do país. Jalalabad fica numa região estratégica, a 100 quilômetros da capital, Cabul. Há 2 semanas, os guerrilheiros lutam pelo controle da cidade. Os combates estão provocando uma fuga em massa da população civil. Mais de 20 mil afegãos já deixaram Jalalabad, procurando asilo no Paquistão. Na Inglaterra, o mau tempo arrasta um navio para o perigo. O cargueiro panamenho foi de encontro aos despenhadeiros da costa da Cornualha, no Oceano Atlântico. As ondas enormes dificultaram o trabalho de resgate e um tripulante que ia sendo levado por um helicóptero acabou caindo no mar e está desaparecido. 15 pessoas foram salvas antes do naufrágio do navio. Os astronautas a bordo do ônibus espacial americano Discovery lançam com sucesso o satélite de comunicações que custou 100 milhões de dólares. Depois de uma noite de descanso, os astronautas iniciam amanhã uma série de experiências científicas. Uma delas é saber como agir no espaço dentro de uma nave se alguém quebrar um braço ou uma perna, por exemplo. E para isso, eles levaram 4 ratos com as pernas quebradas para determinar o efeito da ausência de gravidade sobre os ossos. O Departamento de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos encontrou vestígios de cianureto, uma pequena amostra de uvas importadas do Chile. Imediatamente mandou recolher todo o estoque de uvas chilenas à venda no país. Ninguém sabe como e por que as uvas foram envenenadas. Você vai ver daqui a pouco, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, Nelson Piquet testa Lotus para o Grande Prêmio Brasil. E o pianista austríaco Erich Lauer abre a temporada de música do Museu de Arte Moderna. Vamos irrigar o futuro. Um projeto pioneiro em teleeducação para agricultores e técnicos de todo o país vai mudar esta paisagem e abrir novos horizontes. A educação e a tecnologia vão fazer a chuva brotar do chão. Programa Nacional de Irrigação. Fundação Banco do Brasil. Fundação Roberto Marinho. A super parada do Globo de Ouro em discos e fitas, som livre. Atenção contribuinte do ICM, você poderá pagar os débitos do ICM anteriores a 31 de dezembro de 87 com abatimentos de multas, juros e acréscimos, devendo requerer esses benefícios até 15 de março de 89, optando por uma das seguintes formas de pagamento. Em uma única parcela até 31 de março com abatimento de 100%, em até 3 parcelas mensais com abatimento de 75%, em até 6 parcelas com abatimento de 50% ou em até 9 parcelas com abatimento de 25%. Secretaria da Fazenda, Governo de São Paulo. Na decisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino, a Juventude sai na frente da experiência. Já na final feminina, brilha uma antiga estrela do vôlei nacional. Vamos ver com Juca Kifuri. O velho e o novo conviveram às mil maravilhas no fim de semana do vôlei brasileiro. Por mais que me agrida a ideia de que a musa Isabel, aos 28 anos, possa simbolizar o velho, é assim que a geração dela é vista no Brasil. E a fabulosa Isabel só não fez chover no sábado carioca. É claro que não foi só ela, até porque ninguém ganha um jogo de vôlei sozinha. A presença de Ida na rede da Sadia, por exemplo, foi fundamental para a vitória das paulistas contra as atuais campeãs brasileiras da Lufkin. Mas Isabel foi demais defendendo bolas impossíveis, cravando pontos sensacionais. Ela pode até não ter mais lugar na seleção brasileira, porque certas teimosias às vezes falam mais alto que a razão. Mas o que ninguém vai tirar é o lugar dela no coração do torcedor brasileiro. Sadia e Lufkin continuam a decisão do título nacional nesta quinta-feira e no sábado, agora em São Paulo. Com 2 vitórias, o título é da Sadia. E o novo também não deixou por menos.
O time do Fiat Minas e do competentíssimo técnico coreano Yang Van-son passou feito um trator por cima da torcida paulista e do Banespa. Pelé, Sidão, Hélder e principalmente o jovem Jorge Edson, um gaúcho de 22 anos, foram demais pro timaço de Montanaro, Xandó, Amauri, Paulão e Domingos Maracanã, base da seleção brasileira. Domingo que vem, provavelmente em São Paulo, Fiat Minas e Pirelli começam a decidir o título masculino. Quem diria, hein? Mulher velha e homem novo. Tá aí uma mistura que também dá certo. Me desculpe, belíssima Isabel. Nelson Piquet foi a grande atração do primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1 no Rio. Recuperado da fratura numa costela, Piquet testou o novo Lotus para o Grande Prêmio do Brasil. O autódromo começa a ficar com cara de grande prêmio. Das 20 equipes inscritas no campeonato de 89, 16 estarão treinando esta semana. Embora hoje, primeiro dia, apenas 11 tenham entrado na pista. Algumas ainda estão com seus carros parados nos boxes, iniciando o trabalho de montagem. Na pista, a Fórmula 1 reaparece trazendo para 89 uma nova tendência, a dos carros compactos. De agora em diante, é no desenho dos carros que os engenheiros vão buscar um melhor rendimento. Dos brasileiros, hoje no autódromo, só Maurício Gugelmin e Nelson Piquet. Gugelmin deu algumas voltas no seu carro, mas ainda sem poder saber se a Marti vai continuar sendo uma equipe com a mesma força que demonstrou no final do campeonato de 88. Acredito que até o final da semana, onde a gente vai andar mais, vamos saber se realmente a Marti vai estar em condições de lutar pela ponta nesse grande prêmio. Nelson Piquet ainda não pode treinar forte, porque se recupera da fratura que sofreu numa costela há 3 semanas. Ele ficou ao lado da equipe Lotus, observando o treino do piloto reserva Martin Donnelly. E depois acabou dando 3 voltas sem forçar. Isto serviu para confirmar a sua participação na corrida. Eu vou andar amanhã de manhã, vou ver até que quanto eu aguento amanhã de manhã. E depois eu vou me poupar até o fim da semana. Eu vou tentar andar na sexta, no sábado e no domingo. Roberto Moreno e a Coloni começam a treinar amanhã. Ayrton Senna e a McLaren só a partir de quinta-feira. Uma exposição de artistas alemães no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo mostra as várias possibilidades da colagem. Uma arte que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial e ganhou adeptos a partir dos anos 50. Antes de mais nada, a exposição se propõe a explicar a trajetória da colagem, desde o cubismo de Picasso até a colagem pop contemporânea. Além de ter essa proposta didática, a mostra traz também 74 obras dos 30 artistas alemães que mais se destacam nesse estilo. Um estilo onde sonho e imaginação se misturam, criando sempre uma imagem nova. Na colagem, os caminhos da imaginação não têm mesmo fim. Enquanto os pintores usam a tinta que está dentro dos tubos para fazer a sua arte, os artistas da colagem usam os próprios tubos em suas obras. Nesta colagem de Jürgen Brodwolf, por exemplo, os tubos se transformam em corpos, que têm o mesmo movimento da foto, que também faz parte do quadro. Colagem também pode ser uma camisa bem dobrada numa moldura especial, ou imensas telas com papel cuidadosamente colado. A descolagem de Wolf Fostel vai mais longe. O artista cria em cima de pedaços de papel que retira dos cartazes de rua. A colagem é sempre uma surpresa. Se a gente observar por algum tempo essa obra que leva o nome de Compartimento Dourado, a gente certamente vai perceber um elemento novo a cada minuto. Vamos ver os materiais usados aqui. Tampinha de refrigerante, haste de óculos, um coco, aqui um caramujo, um prendedor de roupas e uma rolha de champanhe. É só olhar com atenção que as descobertas vão surgindo. Aquele bom e velho filme que você sempre quis ver ou rever está de volta. Confira com Paulo Francis. Cinema anda muito chato aqui, nada de novo que preste. E faz muito frio nesse país. Logo, a grande bilheteria é o videocassete que você pode ver quentinho em casa. Vocês se lembram de Brigitte Bardot? Era a grande mulher da década de 60. Aqui num filme chamado Desprezo, não fazem mais gatas iguais a Brigitte. E parecidos com o cinema mudo eram os filmes de Jacques Tati, onde não há diálogo, há apenas sons.
E há muitos clássicos que ninguém esquece, como os filmes de Jean Renoir. Temos aqui Ingrid Bergman e Mel Ferrer em Lara, A Regra do Jogo e La Marseillaise, o filme de Renoir sobre a Revolução Francesa. E o filme que Orson Welles disse que seria o único que salvaria, se tudo mais que tivesse que ser destruído. É A Grande Ilusão, o clássico de Renoir sobre a Primeira Guerra Mundial. Ninguém mais vai esquecer esse tipo de filme. Uma fusão do jazz com a música contemporânea. Assim é o piano do austríaco Erich Lauer, que pela primeira vez se apresenta no Brasil. Ele abriu nesta segunda-feira a temporada de música do Museu de Arte Moderna, no Rio. Erich Lauer é o diretor da Escola de Jazz de Genebra, na Suíça. Ele estudou piano e harmonia em Viena e Genebra. Durante 9 anos tocou com diversos conjuntos de estilos diferentes, do rock ao jazz. Em 79, começou a compor as próprias músicas. Hoje é dono do estilo que ele define como o piano atual, uma mistura do jazz com a música contemporânea. O resultado deste trabalho é uma melodia cheia de contrastes, suave e ao mesmo tempo bem marcada. Erich Lauer se diz um apaixonado pela linguagem e pela música brasileira e que conhece bem o samba e a bossa nova. Some years before, and I still like it. Bom, o Jornal da Globo fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Nesta terça, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Sérgio Amaral, é o entrevistado do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã. Boa noite. A greve geral ainda não tinha nem começado e os efeitos dela já apareciam no mercado financeiro. Não que os bancários estivessem fazendo algum movimento especial. Foi o próprio Banco Central que se antecipou e logo cedo, às 9h30 da manhã, comunicou ao mercado que fazia um overnight especial hoje. Como se fosse um fim de semana, a taxa valia por 3 dias e o dinheiro ficava aplicado até quinta-feira, dia 16. Os bancos obedeceram, começaram todos a trabalhar em ritmo de fim de semana, quer dizer, por 3 dias. E aí veio o Banco Central de novo. Dessa vez o governo fazia operações de overnight de quinta até terça-feira da semana que vem, dia 21. E ainda por cima com taxas mais baixas. Aí é que o mercado se confundiu mesmo. A taxa de hoje foi mantida em 28,1%. Se ela se repetisse até o fim do mês, a caderneta renderia 21,7%. Mas o governo já mostrou que a intenção é reduzir essa taxa. Nas operações feitas para a semana que vem, o rendimento projetado para a caderneta já caiu de 21,7% para 21,1%. Mas as pessoas estão esperando novas quedas na semana que vem. No final das contas, portanto, o rendimento da caderneta pode ser menor do que 21%. Parece bom demais para ser verdade, mas o governo já teria recebido os primeiros sinais do IBGE, indicando que a inflação oficial deste mês pode ficar entre 2,5% e 3%. Seria uma enorme vitória em relação ao Plano Bresser. Em julho de 87, a inflação foi de 3%, depois do Plano Bresser, mas no mês seguinte ela dobrou. O Plano Verão tem alguma chance de ver a inflação oficial cair do primeiro para o segundo mês. Nem o Plano Cruzado conseguiu isso. Bolsas dólar e ouro parados. As bolsas caíram 0,6% em São Paulo e 0,3% no Rio. O dólar sendo vendido praticamente pelos mesmos preços de sexta-feira. 1,68 em São Paulo, 1,70 no Rio. E o ouro 30 centavos mais alto, 20 cruzados novos e 83 centavos o grama no fechamento do pregão da Bolsa Mercantil e de Futuros. O governo já estuda a possibilidade de autorizar operações pré-fixadas de 30 dias em CDB, Certificados de Depósito Bancário, e LTNs, Letras do Tesouro Nacional. Hoje em dia, os bancos só podem emitir CDBs pré-fixados de no mínimo 60 dias. O governo já começou a estudar a redução desse prazo de 60 para 30. Só em operações pré-fixadas, que, por definição, têm que embutir a previsão de inflação no futuro. Um exercício, no mínimo, difícil no Brasil.
Uma empresa de auditoria e consultoria de São Paulo, a Trevisan e Associados, acaba de tabular uma pesquisa feita na semana passada. 170 executivos financeiros e empresários de São Paulo e do Rio foram consultados. Mais de 65% deles acreditam que a inflação de março fique entre 3% e 6%. 93% responderam, porém, que a inflação nos próximos meses é ascendente. O que fazer para o Plano Verão dar certo? Mais de 30% responderam que é preciso, em primeiro lugar, aumentar a produção e o investimento. Em segundo lugar, com 18%, aparece a necessidade de manter altas as taxas de juros. E só em terceiro lugar, com 17,5%, vem o descongelamento dos preços. Apesar de toda a adversidade da economia brasileira, mais de 40% deles responderam que os lucros de sua empresa estão crescendo neste momento. E qual a melhor opção de investimentos hoje? 32% responderam o overnight, 27,5% disseram imóveis e 15% citaram as ações como um bom investimento. Só 9% falaram em dólar. Opinião deles, executivos e empresários. Não a minha opinião necessariamente. Uma boa noite para você e até amanhã. A Globo pega pra valer. Cine Clube. Oferecimento Henri Matarazzo. Como é bom poder contar com quem entende de decoração. Este filme foi produzido em preto e branco. Como é bom a gente se sentir bem em nossa casa. Como é bom dar conforto a quem se ama. Ter prazer de receber os amigos. Como é bom ter bom gosto e saber viver a vida. Como é bom poder contar com quem entende de decoração. Entregue a chave a Henri Matarazzo. Simples amante ou uma estadista. Uma mulher com destino estabelecido ou uma rainha a fim de mudar os rumos da história. Para você saber estas e outras respostas, leia Cleópatra, Rainha e Mulher. Vencedor do mais importante prêmio literário da Espanha. Lançamento Editora Globo. Agora no ABC, lugar para o homem gordo é no primeiro andar do Golden Shopping de São Bernardo. A Varca Moda para Gordo está vestindo os gordinhos com as mais famosas grifes. Varca Moda para Gordo. São Paulo, Rio e Curitiba. Agora também em São Bernardo. Os grandes sucessos de Frank Valli em Four Seasons, em discos e fitas, são livres. Norman Bates, um psicopata condenado por uma série de assassinatos. 22 anos depois, o reencontro com o mistério. Psicose 2, com Anthony Perkins. Amanhã, em temperatura máxima. Oferecimento Tinzamushi, a força da beleza. Dominó Móveis, preço baixo e fim de papo. E de Cico, conjunto de louças Sidamar modelo Flamingo por 89 cruzados novos. Is that it? That's it, all right. Gold, I mean. Sure don't look like I thought it would. It's not much different than sand. Yeah, it's just like plain sand. It don't glitter. I thought it would glitter. Oh, it'll glitter when it's refined.
Esporte 89. A Globo pega pra valer. Nesta quarta, começam os preparativos da nova seleção brasileira de futebol. Brasil e Equador, ao vivo, direto de Cuiabá. Nesta quarta, depois de O Salvador da Pátria. Microsystem Philco Hitachi Hot Stereo. Toda a emoção do mundo em suas mãos. Philco Hitachi. No Dia Mundial do Consumidor, vamos lembrar que tudo que é produzido é em função do consumidor. Todos nós temos o dever de pechinchar, de reclamar, de lutar por nossos direitos. De você dependem o país, as empresas e os políticos. E esta é uma boa data para repensar e lutar por uma nação mais justa. 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. Alameda de Serviços do Shopping Eldorado. Todos os serviços num lugar só. 89. A Globo pega pra valer. Em março, a noite de gala do cinema. Oscar 89. Os filmes, os atores, os efeitos especiais. Toda a emoção da maior festa do cinema mundial. Oscar 89. Em março. A Globo pega pra valer. Você acha o que não procura? Você procura o que não acha? Ó, meu amigo, vá pro programa Domingão do Faustão, dia 26 de março, das 4 às 7 da tarde, aqui no Plim Plim. Domingão do Faustão. Estreia, dia 26. Quem é vídeo sempre aparece. Venha viver o vídeo. De 17 a 22 de março, no pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. Conheça os equipamentos de última geração e os mais novos lançamentos em home video. Grandes shows e atrações especiais. Segundo vídeo Trade Show. De 17 a 22 de março, no pavilhão da Bienal. Apoio Philco Hitachi, toda emoção do mundo em suas mãos. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Big girls don't cry. I've got you under my skin. Cherry. Os grandes sucessos de Frank Valli and Four Seasons em discos e fitas são livres. Em 1943, o Brasil viu nascer no Recife a maior instituição comunitária da América Latina. Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Modelo de escola pública não estatal. 1000 municípios atendidos. 1.160 unidades educativo-comunitárias. 500 mil de alunos do pré-escolar ao nível superior. SENEC. 45 anos de desenvolvimento comunitário. Cinema 89. A Globo pega pra valer. O Último Imperador, um filme vencedor de 9 Oscars. Platoon. La Bamba. De volta para o futuro. Madonna procura-se Susan desesperadamente. A Casa do Espanto 2. Mikhail Baryshnikov, O Sol da Meia-Noite. A Prometida com Sting. Kevin Costner, Silverado. Entre Dois Amores com Robert Redford e Meryl Streep. Irmão Sol, Irmã Lua de Franco Zeffirelli. Kelly LeBrock, A Mulher Nota 1000. Peggy Sue, Seu Passado à Espera. Os Filhos do Silêncio com William Hurt. Agnes de Deus com Jane Fonda e Anne Bancroft. Monty Python, O Sentido da Vida. Howard, o super-herói de George Lucas. Ruas de Fogo. Ninja 3, A Dominação. A
Hora da Zona Morta. Top Gun, Ases Indomáveis. Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua. O Último Guerreiro Estelar. Com Charles Bronson, Desejo de Matar, terceira parte e Sindicato da Violência. Harrison Ford é Blade Runner, o caçador de androides. E de Woody Allen, Manhattan, Memórias. Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e teve medo de perguntar. Radio Days, a era do rádio. Ana e suas irmãs. Somente filmes inéditos. Cinema 89. A Globo pega pra valer.